no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Os cuidados com o preparo teórico, a reflexão organizada e sistemática sobre as lutas do dia a dia foram se tornando uma ansiedade cada vez mais forte entre os trabalhadores, até resultar em iniciativas que culminaram com a fundação do Instituto Cajamar. A percepção que a classe trabalhadora está fazendo, está tendo, de que, na verdade, a classe dominante não pode formar a classe dominada. E programados, realmente, mas não determinados. E por isso, então, nós somos também seres, ou estamos sendo, seres que não resistimos continuar a viver sem estar envolvidos num pensamento permanente sobre o amanhã. É inviável para o ser humano continuar se ele para de pensar no amanhã. O que importa é que somos seres de tal maneira constituídos que o presente, o passado e o futuro nos enlaçam. O grito corta continentes dessas gentes que respiram rebeldia. Somos miséria, favela, os sem terras. O grito retrata o operário, o camponês, essa gente maltratada, que marcha de pé no chão, sobrevivendo sem direito a nada, mas segue sonhando, com punhos cerrados, bandeira nas mãos. E o grito que ecoa é por moradia, trabalho, educação. Basta de violência contra a mulher. Chega do extermínio da juventude empobrecida, água não é mercadoria. Vidas negras importam. Demarcação das terras indígenas já. Tem uma cultura muito rica, com uma mistura de etnias, vão resistindo aos dragões, que soltando fogo pelas ventas, vão tirando a qualidade, oprimindo e por fim expulsando os agricultores em centenas, para conseguirem expandirem suas fazendas. A toda a zona rural, que na história tem seu nome, um povo batalhador, que muito está sofrendo com este sistema opressor. Povo que pouco dorme, vigiando suas sementes para não se tornarem refém de lobisomens. O futuro de uma nação não pode depender de patrão. O futuro de uma nação, para ser soberana, precisa do camponês, precisa de suas mãos. Sempre é hora de teimar, recusando a exploração, cuidar da terra, semeando reflexões, gerando novas sementes para manter viva a corrente de lutas que atravessam gerações. Juventude camponesa, é preciso dar as mãos, combatendo o agronegócio para fazer revolução. Juventude trabalhadora, que da roça não quer sair. Mantenha viva a esperança, destruindo a ignorância, para a cultura prosseguir. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar.
Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo, aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, só força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade. O aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa ao pensado, repassa ao passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, só força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, só força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar. Uma boa noite a todas e todas as pessoas que estão participando conosco nesta mesa sobre o caminho interativo do Poetizando Paulo Freire II, Freireando com Arte. Agradecemos ao programa de pós-graduação da UniOeste, a Unipeias e a Acessoar por oportunizar esse momento. Além da Jornada do Centenário Paulo Freire, também está acontecendo o 2º Encontro Nacional das Escolas Públicas do Campo, a 16ª Semana de Educação da UniOeste, o Colégio Estadual Mário de Andrade, a 3ª Semana de Integração dos Colégios Estaduais Mário de Andrade, Arnaldo Busato, de Verê e Telmo Miller de Marmeleiro, sobre o lema Paulo Freire vive. Eu sou Rogéria Pereira Alba, vou estar fazendo a mediação da mesa nessa noite e também falar sobre a construção do Poetizando, né? Também a partir dessa mística linda, né? E atualíssima sobre Paulo Freire, sobre a vida de Paulo Freire, as lutas sociais, né? E também sobre essa presença que Paulo Freire tem e faz tão necessária nesse momento, né? A minha formação, eu sou formada em Pedagogia pela UniOeste de Francisco Beltrão, tenho especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Educação pela UniOeste de Cascavel. Eu trabalho com educação popular na Acessoar, que é uma organização de agricultores familiares, né, que trabalha com agricultura familiar, com sindicatos, com os movimentos sociais, na formação de lideranças e de militantes, com a educação do campo e a agroecologia, né? A Acessoar também é afiliada ao CEAL, ao Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, que lançou a campanha em defesa do legado de Paulo Freire, a qual a gente se soma com o Poetizando Paulo Freire e também com esse encontro que estamos tendo durante essa semana, né? Essa noite vamos falar sobre o Poetizando Paulo Freire II e como foi sendo trilhado esse caminho, né? Para isso, a gente vai ter conosco a professora Solange Todeiro Bonsai, né, uma companheira de luta em defesa da educação pública e da educação do campo. A Solange possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Passo Fundo, mestrado em Educação pela Universidade Federal também de Passo Fundo, é doutora em Antropologia pela Universidade Nacional de Missões
Argentina. Atualmente é professora do ensino superior da Universidade Federal Fronteira Sul, campus de Erechim. Tem pesquisa na área de educação e antropologia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação do campo, políticas públicas, educação e desenvolvimento e educação popular. Solange vai falar sobre as pedagogias de Paulo Freire e como elas foram permeando o livro Poetizando Paulo Freire. Também vamos receber a Algair Gomes Garcia, que foi organizadora do primeiro Poetizando Paulo Freire. Ela vai nos contar como foi essa organização e também como que surgiu a ideia do Poetizando Paulo II, né? Paulo Freire II. Algair possui graduação em Pedagogia pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, é mestre em Educação, doutora em Psicologia da Educação pela PUC também, foi professora, né, da Associação Tibiriçá de Educação, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Mauro Fácio Gonçalves de Zacaria, foi professora da Faculdade de Ciências e Letras de Moema, coordenadora pedagógica da Sociedade Brasileira de Educação, do Colégio São Francisco Xavier, e é idealizadora e membro do grupo gestor de projeto de valorização do educador e melhoria da qualidade de ensino, o PROV. Ela iniciou em 1997 até os dias de hoje. Atualmente, ela coordena e assessora projetos de formação de educadores. Então, eu vou contextualizar um pouco como que a gente foi construindo, né, essa proposta do Poetizando Paulo II, né, Paulo Freire II. A primeira ponto, antes de iniciar, né, falando propriamente sobre o Poetizando, queria dizer o quanto Paulo Freire nos instiga, né, nos provoca sobre a importância do ato de ler. A importância de ler a nossa realidade, a nossa história, ler o mundo, ler as letras, ler a palavra, ler as pessoas através do diálogo. A proposta do Poetizando tem esse objetivo de fundo, a importância do ato de ler, de conhecer Paulo Freire e de dizer a sua palavra, através de suas produções, poesias, desenhos e cartas. Então, a obra Poetizando Paulo Freire, ela nasceu com a sensibilidade, singeleza e a beleza da arte. Em sua singularidade, primeiramente teve o objetivo de atender a um pedido da professora Algair Gomes Garcia, amiga da família Paulo Freire, professora e integrante da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, criadora do primeiro Poetizando Paulo Freire. A educadora concebe a genial ideia de promover um diálogo com o pensamento de Paulo Freire através de outras linguagens, em especial que chegasse de forma mais envolvente às escolas, motivando a participação. Então, a proposta trazida por Algair de homenagear Paulo Freire em seu centenário, dando sequência ao projeto que desenvolveu, irradiou a nós todos e logo encontrou ressonância junto aos objetivos da campanha em defesa ao legado de Paulo Freire, que tomou, né, nesse um ano e meio, uma dimensão mundial e vem sendo tecida junto a tantas instituições, movimentos sociais, populares, organizações, sujeitos coletivos, e certamente o legado de Freire será fortalecido, recriado, encharcado de uma vivacidade contínua, presente e atual. Então, a campanha em defesa do legado de Paulo Freire foi organizada pelo Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, o CEAL, que atualmente congrega mais de 21 países, e que em sua historicidade, né, na sua organização, Freire foi um dos seus fundadores e o primeiro presidente. Então, para chegar a essa produção do Poetizando Paulo Freire II, metodologicamente, partimos de uma ampla divulgação, convidando os mais diversos sujeitos para que expressassem seu carinho por Paulo Freire.
elaborando poesias e desenhos, outras formas de expressão artística, utilizando expressões presentes, né, no legado de Paulo Freire, tais como boniteza, liberdade, amor, gostar do outro, cidadania, direito, igualdade, alegria, esperança, felicidade, povo, popular, feiura, casa, moradia, alimento, fome, comunidade, solidariedade, família, né? Então, essas palavras, né, lançam luz ao momento de obscuridade, de crise pandêmica e sistêmica, que abrange a humanidade, envolvendo diferentes públicos, contextos, área de conhecimento, territorialidades, que materializam-se e ganham forma nessa obra. Então, esse foi um primeiro passo, né? Foi o passo da divulgação, de a gente estar convidando para que escolas, educadores, estudantes assumissem, né, o desafio de estar trabalhando com as obras de Paulo Freire e estar elaborando, né, as produções. O passo seguinte consistiu em receber, então, todas essas produções, né, que foram sendo feitas e que foram sendo encaminhadas para nós, né, para a gente estar organizando a publicação. Então. E aí a gente foi recebendo essas obras de vários municípios, né, que não ficou somente no Paraná. Né? Então, a gente recebeu daqui da região os municípios de Beltrão, de Mangueirinha, Marmeleiro, São Jorge do Oeste, Verê, mas também recebemos produções de Barra Funda, no Rio Grande do Sul, de Viçosa, Minas Gerais, e também do Rio de Janeiro. Durante esse um ano que a gente ficou preparando, a gente tinha um anseio muito grande e a gente esperava que esse momento de organizar a publicação, a gente pudesse nos reunir, né, fazer um momento de encontro presencial, dialogar sobre as produções, receber a Algair, né, para a gente fazer o primeiro boneco, né, primeiro passo do livro, da publicação, né? Mas com a continuação da pandemia e a vacinação seguindo em ritmo muito lento, né, avaliamos que não seria prudente fazermos um encontro presencial. Então, a gente passou a um passo seguinte, que foi decidido a gente escanear todo o material que a gente recebeu, né, todas as obras, né, que foram desde poesias, desenhos, cartas, mapas conceituais, e a gente foi escaneando isso para a gente conseguir partilhar, né, com os demais organizadores e organizadoras da publicação, né. Acho que uma outra questão que é importante a gente dizer, que todo esse momento de elaboração, né, ele aconteceu muito no formato remoto, né? Os estudantes a partir de suas casas, né? Os professores também trabalhando nesse formato virtual, né? Então, foi todo ele construído de forma muito diferente do que a gente idealizava, né? Que era poder estar se reunindo, né? E poder estar fazendo uma troca maior, né? Então, o Poetizando Paulo Freire II foi ganhando essa forma, né? Pois percebemos que as obras recebidas também consistiam em diversos formatos, né? Elas traziam mapas conceituais, memórias, reflexões sobre a escola, a educação, o menino que lia o mundo, e árvores, e muitas árvores de Paulo Freire, né? Então, vocês vão poder, quando a gente ter a publicação, encontrá-las, todas elas, nessa publicação.
Acho que a gente precisa destacar a genialidade, né, dos autores e autoras que foram capazes de captar a importância do legado de Paulo Freire, né, em sua atualidade, nas experiências, nos sonhos, desejos, indagações, indignações. O centenário de Paulo Freire e seu legado se faz ainda mais importante nesse momento de crise sistêmica. Oxalá se possa desencadear dessa crise o devir de um mundo melhor, né, e mais humanizado. Que não naturalize as quase 600 mil vidas perdidas no Brasil, causadas pela falta de medidas adequadas para impedir em tempo a morte de milhares de pessoas, né? Com isso, né, e com essa contextualização, eu passo a palavra para a professora Solange, que vai trazer, né, um pouco das pedagogias de Paulo Freire e como elas foram permeando o livro Poetizando Paulo Freire. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos. Semearei, plantarei sonhos, poesias, rebeldia, arte, dialogicidade. Então, com partezinha da canção óbvia de Paulo Freire, eu quero dar minha saudação a todos os que estão nos ouvindo, meu boa noite, e quero agradecer essa parceria e essa compreensão da importância da arte, da importância de uma ação, ainda que singela, como a gente tem dito, somar-se a este momento. Uma ação que busca construir sonhos, uma ação que busca sensibilizar as novas gerações e a todos, né? Este projeto, e como muito bem disse Rogéria, e que a gente então quer agradecer a Acessoar por assumir junto essa construção, Unipeias, pelo qual eu faço parte, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Estudos Agrários, Urbanos e Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul, e a UniOeste por estar nos proporcionando este momento tão bonito, né? Tão nessa jornada tão expressiva que vem se construindo, jornada do centenário de Paulo Freire, já iniciou com a abertura pela manhã, e já tem toda essa programação tão expressiva, se somando a este momento importante que o mundo precisa, né? Estamos num momento, e as imagens neste folder e a campanha em defesa do legado de Paulo Freire, protagonizada pelo CEAL, que assume essa singela ação nossa junto, como parte dessa campanha, assume as ações todas que a gente vem fazendo em nome da defesa do legado de Paulo Freire, e que ela inicia praticamente assim, o CEAL, muito já nominado, dito ali da importância dele pela Rogéria, né, nesse processo mundial, com a presença de 21 países, enfim, né, está no mundo todo, para além desses países institucionalizados, faz parte do mundo e vem levando Paulo Freire para o mundo todo. E neste momento em que alguns ousaram a minimizar a importância de Paulo Freire, o CEAL e o mundo torna ele assim de uma expressão mundial, de uma expressão tão grande, tão importante. E então a gente quer agradecer muito essa parceria dessas três entidades neste acolhimento a esse pedido da Algair Gomes Garcia, que vocês vão conhecê-la logo em seguida, né? E oxalá que nós, nas nossos, digamos assim, na nossa fase de 80 anos, seguimos produzindo e seguimos com essa vitalidade que ela nos irradia, com essas ideias tão brilhantes e que nos fazem, então, incorporar
a esta proposta e construir um segundo volume do Poetizando Paulo Freire, que é uma acolhida da expressão, da manifestação em forma de arte dos diferentes sujeitos. E a gente está trazendo isto aqui, né, Rogéria e a Acessoar e as entidades, para dizer que a gente não quer finalizar esse processo com essa publicação, que ela está belíssima, né, que os autores ali presentes, os que ficaram em processo, muitas vezes a gente inicia um processo, né, e talvez não se materializa, mas está aí. Quer dizer assim, que a gente quer tornar esta produção um segundo volume e que depois ele pode desencadear outros, um terceiro, um quarto, outras formas de publicar, outras formas de publicizar nossas ações, nossas comunicações, nossas ideias, nossa arte. E a gente, na sequência, vai ter a palavra da Algair dizendo da importância da autoria, do que significa nós, enquanto educadores, nesta convocação que a mística, nas palavras de Paulo Freire, nos trouxe, né, a convocação de que precisamos tomar as escolas, né, tomá-las de volta, no sentido de que ela dê o rumo a essa sociedade, no sentido de construir um momento de retomar, em especial, de retomar a importância dessa redemocratização do país e dos espaços. Então, Algair fala da autoria e vai falar, na sequência, da importância da poesia, da importância da arte nisso. Então, vamos deixar para ela nos trazer essa ferramenta que é a arte, essa ferramenta que é a poesia, que é o desenho, que nos permite a seguir, a transcender a partir dele, e a seguir sendo sujeito por meio da leitura dele, da recriação dele, da arte que nos constrói enquanto autonomia, enquanto sensibilidade, enquanto olhar transformador, enquanto outro olhar. Momento tão necessário que estamos vivendo neste país, né? Momento de semear, de plantar, momento de trabalhar os campos, momento de como Paulo Freire nos ensinou lá no exílio, então com essa canção, com a canção óbvia, né? Da importância de como jardineiros preparar o terreno, plantar, semear. E neste momento, talvez assim, neste olhar que ele também nos ensina, talvez de fazermos que ele chama essa palavra tão forte, de uma ortodoxia, no sentido de leitura e de interpretar o contexto social, de nos compreender como sujeito nessa construção do contexto, nessa construção dos processos, né? Sabendo que a história é feita pelos homens, né? Sabendo dessa importância da historicidade, dessa importância de que os processos são históricos e de que são feitos por nós quando nos colocamos como sujeitos neste fazer. E ele nos ensina com isso, né? Nos ensina a ser mais, nos ensina a usar, nos ensina a criar esse tão forte, tão expressão dele do inédito viável, daquilo que ainda não fizemos, que precisamos dar esse pulso criador, recriador. Este momento que, muito bem dito já na abertura dessa jornada de manhã, nessa análise trazida presente pelos diferentes sujeitos, onde Freire também nos trouxe na mística inicial, né, de que nós não podemos deixar a classe dominante formar a dominada, Freire nos dizia. E na mesa de abertura se trazia presente assim, quanto os dominantes e quanto a agência, representantes do capital estão tomando os espaços, né? Estão dominando o momento. E da disputa deste momento, né? Da disputa da classe trabalhadora, do povo, dos povos tradicionais, dos indígenas, dos operários, dos trabalhadores, dos educadores, retomar
com poesia, com utopia, com indignação, com esperança, não naturalizar a morte, não naturalizar a negação à ciência, a negação das construções já feitas, da democratização dos processos já conquistados enquanto direitos, né? Então, temos uma tarefa grandiosa, convocada pelo Freire, que certamente, se ele estaria conosco, ele nos faria esse chamamento, né? Acreditando no nosso potencial, acreditando na organização, na capacidade mobilizadora das classes populares, das classes trabalhadoras, no potencial da escola, eu diria, nessa sensibilidade que as novas gerações têm para estarem abertas a outros valores, a outros princípios. Nós vimos na expressão da arte as novas gerações sendo muito sensíveis, né? Nos puxando a orelha enquanto gerações que estamos conduzindo os rumos da sociedade para o desrespeito com a natureza, para a desigualdade, para a violência, para o não reconhecimento do outro, para a falta da amorosidade, para a falta do respeito, a falta desse reconhecer o outro na sua diversidade, na sua essência. Então, a arte, ela se expressou, e o material que vocês em seguida terão oportunidade de conhecer, a gente quer tornar ele uma obra gratuita, à disposição das escolas, para que todos possam olhar, fazer a sua releitura, recriar e seguir produzindo, seguir elaborando, seguir poetizando, seguir escrevendo, seguir desenhando, escrevendo cartas, que tem várias, seguir poetizando e irradiando as novas gerações, irradiando a escola, irradiando os contextos. E nesse processo, a gente encontrou nessa obra praticamente a presença dessa trajetória de 5 pedagogias que Freire nos traz. Então, a pedagogia do oprimido está muito presente, expressa pelos autores através, em especial, de reconhecer as suas condições existenciais, reconhecer-se na sua condição existencial, compreender, desocultar, saber o que provoca, o que os coloca nessa condição existencial, desvendá-la, né? Desvendá-la através de uma imagem, através de uma expressão, através, muitas vezes, de palavras fortes, né? De palavras que vão trazendo presente o mundo vivido, o mundo real, que é capaz de ser transformado. Entender essa realidade como processo, como historicidade, como algo a ser possível de ser transformada. Compreender-se, né? Compreender-se como sujeito, como ser mais, opor-se ao pensamento ingênuo, opor-se à violência. São expressões, são desenhos muito presentes e que revelam que a pedagogia do oprimido está viva, está presente, seja nas crianças que produziram, nos adultos, né? Esse projeto, ele tenta e incentiva que todos estão aptos a dizer sua palavra, a concretizar, a existencializar seu pensamento, publicizar, torná-la pública. Então, o projeto não tinha idade, não tinha área de conhecimento, não precisava ser educando, nem educador, mas muitos educadores assumiram ele como algo assim bonito, no sentido de proposta, de construir na escola, de construir com os estudantes, né, e levaram adiante. Então, a gente enxerga muito a pedagogia do oprimido, materializada, manifestada nessa construção. A pedagogia da esperança, que é essa convocatória que Freire traz, que certamente, se ele estivesse aqui conosco, ele chamaria
para um redemocratizar, para não perder os avanços que já tivemos, né? E ele nos diz de forma assim, muito no chamamento aí do esperançar na pedagogia do oprimido, nessa obra dele, me movo pela esperança, não cruzo os braços frente ao desesperançar. E está presente ali, muito forte a ideia da esperança, nas imagens do sol, nas imagens de uma natureza bonita, revigorada, cuidada, produzida, nas imagens de outra relação homem-natureza, nas imagens de outra relação para com o outro, de outra relação para com as crianças, para com seus direitos, na expressão, na comunicação, em dizer o que pensa, né? Essa pedagogia da esperança está presente também nas diversas formas. Alguns, nós temos desenhos, nós temos imagens tão geniais, assim, tão próprias, né? E esse dizer aquilo que pensa, essa autoria do dizer o que pensa, a gente tem certeza que ela se soma ali nesse pensamento freiriano, nessa campanha do CEAL, neste freiriar que o mundo está assumindo neste momento, né? A gente, quando iniciou esse processo, não acreditava que Paulo Freire fosse se tornar tão presente nesse momento, ele fosse se expressar. Aqui, nós iniciamos uma proposta para atingir os 3 estados, essa proposta ela foi para além, né? E, como diz, assim, ela se soma uma agenda de muitas ações, de muitas formas, de lives, de produções, de tendas, Paulo Freire, de que está aí no mundo. Então, nossa singela participação nessa agenda do CEAL, na jornada da UniOeste, na produção toda do legado, eu diria assim, que a Acessoar tem feito na sua construção diária, né? Formando espaços, formando contextos na agroecologia, na educação, na formação de professores, no Unipeias, que é esse núcleo, então, de pesquisa e ensino, de pesquisa e extensão. É o único núcleo que nós temos na Universidade Federal da Fronteira Sul, que ele congrega ensino, pesquisa e extensão. Nós temos muitos grupos de pesquisa, muitos grupos de extensão, muitos grupos de estudo, mas o Unipeias, ele nasce dos movimentos sociais, porque os movimentos sociais, eles diziam assim, que era necessário integrar a ação de extensão às pesquisas, e que isso fosse também dando elementos para o ensino. Então, o Unipeias existe já há vários anos, ele vem sempre se refazendo, reorganizando, e ele tem essa força. Hoje, praticamente, ele está em todos os campos da universidade, em especial Chapecó, Erechim e Passo Fundo, e Laranjeiras do Sul, com ações muito fortes. E essa atividade, ela é uma atividade bonita, assim, que fez parte, né? Que também sensibilizou muitos militantes, muitos professores, educadores, e vem nos encharcando com isso também enquanto universidade, nos fazendo este papel. E na trajetória das pedagogias, a pedagogia, então, a pedagogia da autonomia se fez muito presente, em especial pelo sonho de educadores e educadoras desencadear este movimento na sua escola, materializar esse sonho junto aos seus educandos, criar processos, né? Construir arte, construir o estudo do legado de Paulo Freire, dos livros, ler O Menino que Lê o Mundo, estudar outras obras, construir rigorosidade, amorosidade, compromisso, está presente na criticidade, está presente na ética, está presente na estética, na boniteza, no amor, na alegria, na esperança, na curiosidade,
e em tantos componentes que a pedagogia da autonomia nos ensinou, enquanto chamamento aí de Paulo Freire, um dos últimos escritos de Freire, em especial para os educadores, em especial nos mostrando esse papel do educador, papel também de autoridade, que não é autoritarismo, papel também de rigorosidade, que por isso só não deixa de ter amorosidade, de ter estética, de ter a ética, de fazer o diálogo com os saberes populares, de fazer o diálogo com a vida, com o concreto aí marxista, né? Um concreto que precisa tornar-se um concreto pensado, um concreto que faz a volta, né, das situações existenciais, da realidade, para aquilo que toma elementos de compreensão disso e que se torna ação transformadora. E também está presente na pedagogia da indignação, né? O momento da agora é tão forte, é tão expressivo, que nos desenhos das crianças, especialmente quando demonstram esse chamamento às gerações adultas, né, pelo descuido, muitas vezes para com os animais, para com as crianças, com a natureza, com a violência, com o outro, com quem está do nosso lado. Então, a pedagogia da indignação de Freire, que ele, talvez assim, um dos últimos escritos, suas cartas, né, Paulo Freire já não estava mais conosco quando se organizou essa obra, é a Anita, né, a companheira dele, que reúne as cartas que ele havia deixado e publica no ano 2000 essa obra, né, Pedagogia da Indignação, e outros escritos, né, e que ali, então, está um conjunto de ideias de Freire, em especial a carta, já hoje trazida na abertura pela Vanderleia, da carta desse chamamento ali pela não violência, pela naturalização da morte, por adolescentes brincando com a morte, né, na morte aí, no assassino do índio Galdino. Né? Então, a carta que ele não terminou, né, ele deixou ela para nós seguir, elaborando, seguir, talvez em especial nesse momento em que os indígenas estão assim, tanto em questão, no sentido da importância, né, de reconhecê-los, demarcar a terra, de superar essa questão do marco temporal, né, uma forma de não compreensão, de não reconhecimento do seu direito, né, dos seus direitos enquanto povos, de viver no seu espaço, de ter ali o seu espaço natural de vida. E a pedagogia dos sonhos possíveis, do inédito viável, do ser mais, do devir, de algo melhor a que temos direito, do inacabamento, da inconclusão, de que somos seres sempre em busca, que podemos mais, né? Muito presente, né? Em especial do sonho, do inédito viável mesmo, do inédito, mas que já se faz viável, porque já o projetamos, porque já está presente em nós enquanto sonho, porque já visualizamos, porque já desejamos. E a arte tem esse poder, tem esse potencial, né? Vamos ouvir um pouquinho depois Algair nos contar isso, de tornar possível este mundo. Freire, nas suas cartas, então, na Pedagogia da Indignação, nos deixa muito isso. Mudar o mundo é difícil, mas é possível, né? Então, na Pedagogia dos Sonhos Possíveis, a quinta pedagogia de Freire, também já que não estava mais conosco, seguindo o caminho aí da Anita e do Brasil, outros países reúnem também as cartas, né, de Paulo Freire, na sua trajetória na África, no Chile, na sua trajetória, na sua andarilhagem mundial, e produzem a pedagogia dos sonhos possíveis, e que ela é para nós a construção desse chamamento, de seguirmos, então, construindo essa pedagogia dos sonhos possíveis. E essa obra, né,
na sua construção própria, no seu processo, na sua singeleza, no seu jeito de se fazer, ela é capaz de alimentar esse sonho possível, de transcender, de superar, de nos ajudar a superar este momento, de junto construirmos outro mundo que é possível, e outro mundo que a gente vai convocando, então, desde as crianças, as novas gerações, e a todos nós para, mobilizados, fazermos. Sabemos que podemos, sabemos que é possível fazer. Junto ali, talvez, com outros que vêm também alimentando o momento, como, por exemplo, o espetáculo Paulo Freire e Andarilhos da Utopia, que está aí nos ajudando a mostrar através da arte, junto com tantas produções, junto com as produções que a Mística já nos mostrou, e com tantas outras que vêm também trazendo Paulo Freire com a sua rigorosidade, com a sua, digamos, com a sua forma de pesquisa, de leitura de mundo, e com a sua profundeza, e que é possível expressá-la por meio de outras linguagens, por meio de outras formas de sensibilidade, por meio de outras maneiras que nos colocam também nesse movimento de transcender, de transformar, de ir além. Então, agradeço, né, por hora essa participação, e com certeza, assim, seguiremos dialogando com o Gair e com o processo. Obrigada. Obrigada, Solange, por nos trazer nesse momento essa relação, né, das pedagogias de Paulo Freire com o Poetizando, né, e também por trazer também essa importância de nós tomarmos a escola, né, em nossas mãos e promover a transformação, né, e iniciar essa transformação, nos sentir sujeitos da transformação tão necessária que a gente precisa nesse momento, né. Agora a gente vai passar a palavra para a Olgair. Ela não pôde se fazer presente hoje à noite, mas enviou um vídeo, né, contando um pouco essa trajetória, e aí a gente vai ouvi-la agora nesse momento. No ano passado, 2020, né, eu estive em Passo Fundo participando de um seminário lá e me convidaram para falar sobre Paulo Freire. E para gravar isso daqui, eu resolvi escolher esse desenho do Paulo Freire que está atrás de mim, porque foi um professor da escola onde eu trabalhei como coordenadora pedagógica, e ele, assim, sem olhar num desenho nem nada, uma coisa bem de memória dele, ele desenhou esse quadro Paulo Freire, e é muito interessante, é pena que não dá para vocês perceberem, mas, assim, o olhar, né, e o sorriso, assim, foram muito reais, assim, do Paulo Freire. E é muito emocionante a gente ver isso daí. E, na minha fala, era sobre Paulo Freire, eu resolvi introduzir, mostrar para as pessoas o livro Poetizando Paulo Freire, que era um material que eu planejei, organizei, para comemorar os 80 anos do Paulo Freire. E o resultado depois ficou muito bonito, né, e inclusive a gente foi fazer o lançamento junto com os alunos das diferentes escolas aqui de São Paulo que haviam participado, fomos fazer o lançamento na Bienal do Livro, né, e foi muito interessante, porque quando terminou, os alunos, as pessoas procuraram os alunos, e aí ficava muito lindo ver as crianças sentadas no chão, autografando os livros, e a felicidade deles em fazer isso daí. Bom, mas esse livro Poetizando Paulo Freire, ele acabou fazendo muito sucesso para além da Bienal, e eu sempre tenho tido notícias de pessoas, de professores, até nas próprias universidades, que têm utilizado as poesias dos alunos para ilustrar as suas aulas, para desencadear uma reflexão, às vezes, sobre conteúdos muito, muito densos, muito importantes, né. E o resultado tem sido muito bom.
Então, a proposta que eu havia pensado originalmente no Prove Livros 1, e que reforço agora, né, nesse livro que vocês fizeram, é que a poesia, ela tem um potencial muito grande para provocar reflexão e trazer à tona conteúdos que normalmente, às vezes, nem pensaria em abordar com as crianças. E a gente sempre se surpreende com o resultado, porque os textos que eles produzem, né, sobre a forma de poesia, trazem conteúdos muito ricos, visões de mundo, né, da vida, assim, muito curiosos, muito interessantes para a gente ver, e belos também, né? Que era uma coisa que o Paulo Freire falava muito, valorizava muito, né? Essa questão da boniteza, né? Da gente estar vendo a beleza, às vezes nas situações mais inusitadas e que na escola as crianças, os jovens conseguem ver, né, captar e refletir sobre aquilo. E, consequentemente, trazem até nós, educadores, a possibilidade de conhecer melhor os nossos alunos e a dica de conteúdos que a gente vai poder trabalhar e desenvolver com eles. Eu vou convidar uma professora da escola que eu trabalhava e que hoje é diretora lá da escola, para ler uma poesia de um aluno, ex-aluno nosso, quando estava terminando o ensino fundamental. Essa poesia ele havia escrito para participar do concurso de poesia que normalmente era feito aqui na escola, anualmente era feito, e que envolvia todos os alunos do 1º ao 9º ano, inclusive de EJA. Todos eram convidados. E sempre nos surpreendíamos de ver o interesse dos alunos em preparar as suas poesias e se inscreverem. Então, sempre foi um evento muito rico, muito interessante na escola. A Vilma, então, vai ler a poesia que o Luan produziu, porque me parece que ele traz uma visão como uma criança, um jovem que passou pela escola, 9 anos, a visão que ele tem da diversidade dentro da sala de aula, no meio dos colegas, e, como diria Paulo Freire, o querer bem apesar das diferenças, né? E me parece que é um texto muito rico e muito emocionante. A Vilma vai ler para a gente e depois, então, eu continuo. A sala, Luan Nascimento. Em carteiras enfileiradas, tem alunos e alunas sentadas, mas vai além da carteira, tem amizade verdadeira. Tem alunas de cabelos encaracolados, tem alunos extremamente engraçados, tem alunos estudiosos, tem alunos tediosos, tem alunos que são nosso motivo de chacota, de gigante a anão, ou um que tira 0 na prova. Amizades coloridas e pessoas divertidas. Coisas pequenas que fazem a escola valer a pena. Tem o rápido e o lerdo, tem o burro e o nerd, tem o retardado ou louco, mas tem os que estudam pouco. Tem o vendedor da sala, tem o rádio da sala, tem o maloqueiro da turma e tem as patricinhas do pedaço. Orelha de elefante, cabeça de astronauta, os anões de jardim, que quando não estão, fazem falta. Tem o maloqueiro, tem o palhaço que ri o tempo inteiro, mas me diga algo original. O que é a escola sem esse pessoal? O Messi da turma, o que tira 10 em tudo, mas são essas pessoas que mudam o nosso mundo. O fofoqueiro, o barraqueiro, tanto faz. Tem uns que são pequenos do berço, mas são essas pessoas que jamais da minha lembrança as esqueço. Fiz essa poesia para agradecer de vez. Eu digo na fala, na rima, quem são vocês? Vocês mudaram o meu mundo. Vocês moram no meu coração. Este ano eu saio, mas na minha memória vocês ficarão. Bom, a proposta que eu havia feito inicialmente e que agora, entre vocês, né, eu repeti, é que para
propor para os alunos, os estudantes, escreverem as poesias, é apresentar o Paulo Freire para eles, né, principalmente através de muitas das palavras que ele utilizava com frequência, né? Porque as palavras que ele utilizava, muitas assim que não são muito usuais, mas que trazem para a gente estar pensando e refletindo também sobre essas coisas, assim, não corriqueiras na vida, mas quando ele fala, por exemplo, na boniteza, quando ele fala da liberdade, e a gente começa a discutir, vai descortinando uma série de conteúdos, de visões muito interessantes para a gente poder até tendo uma interação melhor, tanto com as crianças como os jovens. Então, a minha sugestão era que, utilizando essas palavras, muito utilizadas pelo Paulo Freire, como, por exemplo, boniteza, liberdade, amor, gostar do outro, cidadania, direito, igualdade, alegria e por aí afora, e outras que vocês, né, as pessoas aí que foram fazendo a proposta, pensaram que foram introduzindo também, vão fazendo emergir conteúdos, né, via essa reflexão, muito interessantes para nós educadores, conhecermos melhor a percepção que essas crianças e esses adolescentes estão tendo de mundo, o que eles já sabem e o que eles estão nos incentivando a pensar também, né. Então, é uma riqueza muito grande o trabalho com poesia na escola, não pensando na poesia como alguma coisa, eh, um estilo difícil, complicado e tal, porque a poesia na escola, ela é um meio de provocar reflexão. E há um professor aqui na escola, que eu já fui coordenadora pedagógica aqui, não sou mais, mas ele está e ele organizou uma forma muito interessante de, através do cordel, ele, introduzir conceitos de matemática e que desencadeia a compreensão de questões como, por exemplo, o teorema que eu, na minha vida de estudante, eu nunca consegui entender, e ele, através do cordel, ele consegue trabalhar e fazer com que os alunos compreendam isso. Então eu vou pedir para ele ler, eu vou falar a poesia dele e depois eu continuo. Olá, pessoal. A dona Algair comentou sobre o projeto que eu trabalho aqui na escola, Zacaria, né. Como que surgiu esse projeto? Quando eu estava me preparando para elaborar as minhas aulas, peguei um livro didático e lá eu vi um poema que envolvia o conceito de potência. Achei muito interessante e desde pequenininho eu gostava de elaborar poemas, né. E depois, com o tempo, comecei a elaborar alguns poemas matemáticos, né, para trabalhar com os alunos. E mais um pouquinho depois eu fiz um curso de cordel com César Obeide. E, com isso, adentrei no cordel, né, e adorei trabalhar com cordel. A partir daí, comecei a elaborar poemas envolvendo cordéis, né, e envolvendo os conceitos matemáticos, e na medida do possível, eu trabalho isso com os alunos. O que que eu achei interessante com esse trabalho? Primeiro, foge um pouquinho daquela linguagem científica que sempre aparece nos livros de matemática. Daí, quando a gente parte para o poema ou para a literatura, vem um pouquinho das figuras de linguagem. Daí foge um pouquinho da interpretação de texto posto lá no livro didático de matemática, né. Daí exige um pouquinho mais dos alunos, referente à interpretação do texto, a fim de compreender os conceitos ou a situação-problema. Porque como que eu trabalho? De 2 formas: poemas que abordam conceitos matemáticos, né, e poemas que abordam questões matemáticas. Então são essas 2 formas. E eu vou apresentar para vocês 2 poemas, um que a dona Olga comentou, referente a Teorema de Pitágoras, e um outro referente a uma questão poética, como eu chamo, né. Daí o primeiro poema que eu vou recitar para vocês é referente ao conceito Teorema de Pitágoras. Ele é um pouquinho longo,
né? Mas além de abordar o conceito de teorema de Pitágoras, nele está implícito os conceitos e as características do triângulo retângulo. Então é interessante que a cada um das estrofes, a gente pode abordar uma questão ou uma característica referente ao triângulo retângulo, tá? Então vamos lá. Cidade, teorema de Pitágoras. Uma história contarei que é animada e bela. O seu enredo transcorreu numa cidade singela. Teorema de Pitágoras era o apelido dela. Ali 3 entes moravam, 2 charás inteligentes, seus nomes eram catetos, e um dos outros residentes chamava-se Hipotenusa, sendo o maior dos parentes. No local onde morava era bastante falado, tal de triângulo retângulo o bairro era chamado, local vistoso, tranquilo, pacífico e sossegado. Fatos bem interessantes ali sempre aconteciam. Os 2 co-irmãos catetos da janela sempre viam 2 finos ângulos agudos, e deles às vezes riam. Veja, que ângulo estranho. Ele é muito pequeno, seu valor sempre baixo, você sabe, sou sereno. Os 90 nunca chega, não será um ente pleno. Porém, a hipotenusa da janela enxergava um modesto ângulo reto. Seu olhar nunca fitava um fino ângulo agudo, tal questão admirava. Este ângulo é decidido, de comportamento reto. Nunca seu valor alarda, isso é muito correto, não ficar se amostrando, é humilde e discreto. Os 2 co-irmãos catetos, esse estranho contexto, eles nunca discutiram. Este fato foi o pretexto para os 2 se encontrarem como no ano bissexto. Bem na esquina do vértice, os 2 co-irmãos chegaram, e ali mesmo no cantinho, conversas fora jogaram, nos assuntos corriqueiros e controversos tocaram. Vamos mudar de assunto? Você viu, meu co-irmão? Os valores comparemos, os nossos pequenos são. E desta hipotenusa, sempre maior, não é não? Depois de certo tempo, a lógica utilizaram. Os valores ao quadrado os co-irmãos elevaram e com bastante conversa, os resultados somaram. Os catetos perceberam que o valor determinado era totalmente igual ao montante ao quadrado que a hipotenusa tinha num discurso demonstrado. Meu co-irmão, você viu? Com bastante reflexão, com lógica e com estudo, aprendemos a lição. Todos os nossos valores, a estreita relação. Tá? Essa é o poema, né? Cidade, Teorema de Pitágoras, que aborda o conceito de Teorema de Pitágoras, e além disso, algumas características do triângulo retângulo, tá? Por exemplo, a hipotenusa, ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Por causa disso que a hipotenusa sempre via um ângulo de 90 graus, né? Os catetos, são opostos aos ângulos, agudos, né, do triângulo retângulo. Então, por causa disso, os catetos sempre viam ângulos agudos, né? São algumas coisas que é interessante trabalhar com os alunos quando a gente lê este poema. Agora, o outro que eu vou recitar é referente a uma questão poética, que eu chamo, né. O anterior é um poema que aborda o conceito matemático, e esse é um poema que aborda a questão matemática, né. Eu vou recitar esse, porque os meus alunos gostaram muito desse poema, e foram o que mais chamou a atenção deles, né. Então vamos lá. O poema se chama A Menina Leninha. Tinha a menina Leninha determinada quantia em dinheiro na carteira. Foi ao longo desse dia que recebeu a Leninha 4 vezes do que tinha, sem qualquer burocracia. A Leninha acumulou, ao receber tal quantia, R$ 210, e a tia, com alegria, deu o valor que antes tinha. Quantos reais a Leninha entregou à sua tia? Então, isso aqui é uma questão poética, tá? E outra coisa que eu quero comentar, a experiência desse trabalho com os meus alunos, né, é que quando a gente lê esses poemas com eles, devido a eu trabalhar com cordel, que tem umas regras muito rígidas, eu acho, né, para poder elaborar, porque tem regras para seguir para se chamar cordel, né, de rimas, de estrofes, da quantidade de sílabas poéticas, das posições das rimas. Então, eu tenho que recorrer muito a sinônimos. E às vezes aparecem algumas palavras que fogem do vocabulário deles. E aí eles sempre perguntam, né:
E uma vez que eu achei muito interessante, quando eu conversei com eles sobre este trabalho de questão poética, assim, daí uma aluna falou para mim: "Professor, eu não gosto disso". Daí perguntei o motivo, né. "Por que que você não gosta tanto das questões poéticas, né?". Daí ela falou: "Tem que ficar caçando as coisas para responder". Achei muito engraçado. Foi o jeito dela comentar que envolve mais reflexão, que tem que pensar mais, tem que analisar mais o texto, né, para poder coletar as informações importantes a fim de responder à questão, né. Então esse é um pouquinho do trabalho que eu estou passando para vocês, do que eu realizo aqui no Zacaria, e que a dona Olga comentou nas palavras dela. Durante todo esse tempo, né, do ano passado, depois lá do vamos dizer assim, a partir de março, né, e quando com a pandemia, a gente já não pôde mais, sair, né, porque a intenção era que eu voltasse aí com vocês para estar discutindo essa proposta. Como não foi possível, a professora Solange me propôs e eu escrevi a proposta, né, do Prove Livros para Você. Desde então, eu só tenho ficado muito alegre de ver como vocês aceitaram muito bem a proposta e foram me mandar, a Solange foi me mandando as produções, né. E realmente, assim, quando o livro Poetizando 2 estiver pronto, com certeza vai despertar muito o encantamento, né, entre as pessoas que puderem ter esse livro, ter o acesso, e principalmente para os autores, né, porque para as crianças, como foi no caso aqui em São Paulo, como vai ser entre vocês aí, os estudantes, sejam eles crianças, adolescentes ou os adultos, porque para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também, né, de EJA, é um encantamento, uma alegria muito grande, de repente ver que os desenhos, os textos que eles produziram são vistos, né, pelas pessoas e apreciados. E aí é uma que traz à tona uma questão que para o Paulo Freire, ele dá muito valor, e eu também dou muito valor, é a questão da autoria, né. E a autoria é algo, assim, que na escola, passa muito despercebida. A gente não cria muitas oportunidades para que as pessoas percebam que elas são capazes de produzir e produzir coisas originais, né, com autoria própria. E no mundo de hoje, nós estamos necessitando muito de trabalhar a autoria em todos os níveis. E eu escrevi uma vez um texto sobre a autoria para trabalhar aqui numa reunião com o grupo de professores com os quais eu trabalhava, e tanto eu como os professores, a gente nunca vai esquecer desse momento, porque o texto sobre autoria provocou um impacto tão grande nos professores, porque na questão da autoria, a gente precisa lidar com a questão do medo, né, porque todos nós temos medo, a gente perder o medo. E quando aparece uma oportunidade da gente se expor como a gente é, o que gosta de fazer, do jeito que a gente é uma alegria muito grande, porque a gente está se libertando do medo, o medo que nos aprisiona. Há um livro do Paulo Freire, que é aquele, Professora Cintia Não, tem um dos capítulos que o título, uma das cartas, que o título é "Não deixe que o medo paralise você". E eu penso que, como educadores, nós temos obrigação de provocar essa libertação do medo. E, ao trabalhar a libertação do medo, nós estamos criando chances efetivas de trabalhar a autoria, das pessoas poderem se sentir, assim, com liberdade para andar de cabeça erguida, para lutar pela própria forma de pensar e ver o mundo. Então, eu penso que esse Poetizando Paulo Freire, no volume 2, no fundo, essa oportunidade que quem tiver
com esse livro em mãos, lendo, vai poder não só apreciar o que os outros fizeram, mas poder estar trabalhando em si mesmo a autoria, que talvez esteja até muito escondida, mas que o livro pode ajudar a se libertar desse medo e produzir. Então, que vocês sejam muito bem-sucedidos com essa aventura. E o Paulo Freire usava muito a expressão medo e ousadia. Então, a gente precisava, ao se libertar do medo, começar a trabalhar mais com a ousadia, não ter receio de jogar para fora as formas que a gente tem de pensar e de ver o mundo, porque com certeza a gente vai contribuir muito com os outros também para se libertarem. Antes de terminar, eu queria chamar a atenção para um livro de Paulo Freire que não é muito conhecido, muito lido. Esse aqui, Cartas a Cristina. E é um livro onde ele fala da infância dele, né, e fala muito, né, assim, que a alegria que ele tinha de viver, de ver o mundo, e que ao ir para a escola não tirou dele essa alegria de viver, de estar no mundo. Então é um livro muito interessante. E uma vez eu perguntei para ele por que o livro, esse Cartas a Cristina, né? Porque o conteúdo não me parecia muito ligado, né? E ele me disse assim que a Cristina era uma sobrinha dele, é uma sobrinha dele, e que uma vez sugeriu para ele que ele escrevia tanto, por que ele não escrevia umas cartas para ela? E ele não se esqueceu dessa sugestão, e em 94, que esse livro é de 94, ele escreveu esse livro onde ele traz, assim, né, esses dados biográficos dele, né, desde criança. E é muito interessante quando ele fala da dificuldade de ter dinheiro, da pobreza, da fome. Muito interessante como ele fala da fome, né? E tem um outro livro que eu vou mostrar para vocês, que ele acabou de sair. Eu recebi ontem, que a editora me mandou, e eu tenho um capítulo que eu escrevi nesse livro. E esse livro foi organizado pela Ana Maria Freire, chama Boniteza, e ela convidou uma série de pessoas, de freirianos, de educadores, que abordassem, fizessem uma leitura da palavra boniteza em diferentes campos do conhecimento. E o convite a mim foi que eu pegasse o lado antropológico da boniteza. Eu até perguntei para ela por que eu escrevendo para o lado antropológico se eu sou apenas uma educadora. E ela me disse que era pela experiência que eu tinha de trabalhar em escolas e trabalhar com as crianças, os adolescentes e os adultos, né? Essa visão que eu tinha das pessoas, né? Por isso que ela havia me convidado. E o que eu escrevi, eu usei uma frase do Paulo Freire, que na gestão da Erundina, nós fomos gravar um filme sobre reorientação curricular. E eu tive que participar, fazendo uma atividade com as crianças, para explicar o que aconteceu, o que era essa reorientação curricular. E eles fizeram uma atividade, depois eu estava discutindo a atividade que eles tinham feito, o Paulo Freire, conforme a gente tinha combinado, ele entrou, ele se sentou ao meu lado, e no momento em que ele achou importante, ele começou a falar. Na fala dele, ele disse para as crianças: em toda a minha vida, eu nunca deixei de procurar a boniteza da vida. Continua a fala. E essa frase, para mim, foi muito simbólica. E é o título do capítulo que eu escrevi nesse livro da boniteza. Se vocês tiverem oportunidade, vão ter textos muito bonitos, são vários autores escrevendo sobre a boniteza. Obrigada. Agradeço, então,
Algair, né, que nos enviou com todo carinho e profissionalismo, né, esse vídeo comentando com que ela idealizou, primeiro poetizando, né, e essa importância da poesia e também da autoria, né, isso que ela traz, a importância da autoria e da importância das crianças desde cedo já irem lidando com esses desafios, né, que é de estar se expondo, né, estar desenhando, escrevendo, né, se tornando sujeitos, né, podendo dizer a sua palavra, interpretando o mundo da sua forma, né? E a escola, um espaço importantíssimo para essas crianças irem construindo esse conhecimento, né, e se fortalecendo no ser sujeito, né? Então, agradecemos muito a participação do Algair, dos demais professores, do vídeo, né? E também falamos aqui que está aberto para perguntas, observações, então vocês podem estar colocando ali no chat que a gente vai respondendo aqui, né? Eu vi que já tem uma pergunta, eu vou ler ela aqui, aí eu e a Solange vamos estar respondendo, né? Então, a primeira pergunta é do Júnior. Ele diz: gostaria que os palestrantes comentassem mais sobre os impactos que a pandemia causou na produção do trabalho Poetizando Paulo Freire. 2. Né, Solange, você quer comentar? Também, antes da Solange comentar, agradecer também ao suporte técnico, né, ao Júnior, né, ele está também garantindo esse momento aqui, que sem esse suporte técnico a gente teria muita dificuldade, né? Então, agradeço ao Júnior também por essa contribuição. Solange. Então, acho que a gente pode iniciar contando um pouquinho de quando o Algair, ela menciona que ela estava em Passo Fundo, num seminário. Na verdade, era o primeiro colóquio internacional de educação popular e saúde, que ele aconteceu uma semana antes da notícia da pandemia. Na verdade, era um colóquio, a gente tinha em torno de 2.000 inscritos, de uma semana, com a participação que ela ia, a cada dia, tendo outros públicos. E aí a gente tinha conosco, um dos dias, médicos, né? O campus de Passo Fundo, ele é o campus da universidade que trabalha com medicina, e um médico italiano, que ele veio para o Brasil e foi impedido de voltar para a Itália, porque lá estava acontecendo a pandemia, coronavírus. A gente não sabia o que era, e a notícia dele, na semana anterior, na verdade, a gente terminou o colóquio no dia 12 de março de 2020, e no dia 16 de março de 2020, ela ia até o dia 13, que era o sábado, a gente suspendeu a atividade que ia encerrar, que era uma grande feira na praça, feira de primeiros socorros, enfim, né? Feira que a gente ia mesclar um conjunto das mais diversas atividades, e nós tivemos que interromper porque já estava a notícia da pandemia. Acredito que todos vocês tenham imagem de como receberam o que era a pandemia, o que era a notícia, o que era esse isolamento. Quando este médico relatou que estava acontecendo na Itália, que ele inclusive estava impedido, já estava aqui, enfim, né? A gente não acreditava. Eu pensei, isso é coisa de país de primeiro mundo, é impossível que todo mundo vai haver um isolamento dessa forma, né? E Algair estava neste colóquio, e antes disso a gente começava a sonhar com esta produção. Então, enfim, né, Algair foi alguém que ela, precisamos trocar as passagens, o retorno dela, inclusive, para a volta para São Paulo, assim como todos, né? Nós tínhamos pessoal da Bolívia, de outros países, né? Mas a gente não imaginava o que seria a pandemia. E a gente imaginava que ela seria, depois que a gente foi compreendendo, em torno de 6 meses, não era assim que a gente pensava, né? Um período.
E aí a gente foi construindo a ideia na perspectiva de que os estudantes, as escolas, participantes, pudessem nos enviar a sua produção de forma física. Um desenho, a gente organizou no kit de material, que ele está, inclusive, depois a Rogéria pode disponibilizar o link, ali está aberto, tem um conjunto de obras de Paulo Freire, tem, enfim, né, está disponível. Tem também todo o material da escola, da Algair, que eles seguem produzindo uma revista pedagógica e que vocês podem ter acesso nessa página da Acessoar, tem tudo isso. Mas, em torno disso, assim, a gente não imaginava, por exemplo, que fosse se tornar tão difícil na pandemia, nas aulas remotas que houveram, essa relação com as escolas, com a produção do desenho, com recolher isto, com organizar esse material e levar até o correio, para que chegasse até Acessoar. Então, toda essa construção, quando a gente idealizou o projeto, nós não tínhamos presente. E chegou um momento onde até a ideia de imaginar as pessoas levar a sua produção no correio e fazer com que isso, os trabalhadores do correio se mobilizassem na entrega de material, tudo isso parecia que era um pouco de falta de ética com a vida, né? Então, a gente viveu momentos assim, nessa construção. A gente tem relatos de professores que disseram assim, não, a gente fez toda uma motivação, a gente estava começando a produzir, mas com as aulas remotas, com a programação que veio já pré-preparada, isso em especial aqui no Rio Grande do Sul, né, pelo Estado, foi impossível trazer junto o projeto e as discussões que a gente havia. Isso é, inclusive, um dos fatores que leva a gente a tornar o processo aberto. Nós vamos finalizar essa obra, que já tem mais de 100 páginas, né, que ela está bonita, mas a gente quer dar sequência. Sequência até porque também a Algair, ela é amiga da família Freire, ela tem 83 anos, se eu não me engano. Ela, nesse vigor, ela rebusca, por exemplo, a participação de professores, ela traz, organiza esse material, traz para a gente, e isso eu penso que ele pode ser para nós uma referência, no sentido de que a gente siga produzindo, siga construindo. Hoje, com outra temporalidade, outra, enfim, forma de mobilidade, a gente também, enquanto humanidade, foi aprendendo outras formas, eu diria assim, hoje tem outros meios também de publicizar, se não no livro, que esse vai ser físico, em e-book, né? Mas a gente pensa também em construir outros processos, né? Um espaço permanente de acolhida, de produção, quando a gente tem um montante de material, podemos pensar no segundo volume. Então, é assim que nós, enquanto parceria, enquanto entidades, temos discutido. Mas a Rogéria certamente tem outros elementos do que significou, em especial o sonho. A gente havia dialogado com a Algair, que ela viria para Acessoar, a gente ia fazer uma semana de organização, porque ela trabalhou dessa forma, nos anos 80, o primeiro Poetizando. Recortou os desenhos, colaram, montaram, então ele é uma, eu diria assim, é uma organização entre os desenhos, os poemas, né? Uma composição disso que foi construindo a proposta. Então, a gente pensava de tê-la conosco, ela tem um desejo de estar, de vir, de viajar, né? Quem sabe a gente siga nessa produção. Obrigada, Rogéria. Certamente tu tem mais elementos aí de quem está ali também no dia a dia, nessa produção sobre material. Acho que a Solange já trouxe muito bem, né? Todas as, né? Como que foi sendo desenvolvido, o que implicou as nossas preocupações, né? Mas de fato, né? A dificuldade das escolas estarem trabalhando de forma remota, né? E fazendo essas produções e nos enviando, não foi um momento
acho que dá de dizer que a gente ficava muito angustiado, inclusive, com isso, né? Junto com os relatos das escolas, né? Com as dificuldades, dizer, olha, não consigo enviar, né? Como que a gente poderia fazer? Mas acho que dizer assim que a gente está com material em torno de 100 páginas, então, assim, ele tem uma produção muito linda, as escolas que conseguiram estar enviando, né? Acho que dá esse sentido do poetizando, de trazer os sujeitos, né, para dentro desse material, né, da autoria, e também acho que dizer assim, né, que a gente precisou se recriar, né, porque acho que isso que a Solange dizia, nós pensava que a gente ia poder fazer uma oficina, que nós poderíamos estar nos reunindo, estar montando essa publicação. Então, mas todo de forma presencial, né? Mas devido aos cuidados necessários, né, para esse período, então a gente teve que recriar outras formas de estar fazendo isso de forma coletiva, mas que não pôde ser presencial, né? Então, mas essa vontade de estar, né, com os autores e autoras, com quem elaborou, com as escolas, né, permanece, né? Então, o que a gente tem dialogado, né, com os organizadores é que, com o livro impresso, né, que ele está na fase final já de diagramação, né, a gente tem a intencionalidade de fazer o caminho de volta para essas escolas, né? Então, a gente estar indo até essas escolas, estar entregando, né, estar, né, fazendo essa devolutiva, né, para as escolas, para os autores e autoras, né, com relação ao material, ao livro, para eles se sentirem, né, empoderados também dessa criação, né, desse poder criativo, né. Então, a gente pretende, né, fazer esse caminho de retorno, onde a gente quer fazer o lançamento. Então, nessas escolas, nesses lugares onde for possível, né, a gente ter esse momento, né, também de comemoração, de alegria de a gente estar, apesar de todas as dificuldades, conseguindo, né, fazer a publicação dessa obra, né? Então, a gente também tem essa intencionalidade. Solange, você vai querer... Tem mais alguma questão? Aí eu acho que a gente pode também, com o adiantado da hora, né? Já estamos chegando na nossa hora, não sei se tem mais alguma questão. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, vamos lá. Freire é assim: consciência, vida e cultura. Recolher a palavra para a história contar. Reexistencializar seu mundo com bravura. Alfabetizar-se e também sonhar. Pensar a palavra, tornar-se humano, humanizador, livre e criativo. Direcionar o mundo cotidiano, convivendo com o mundo significativo. O povo no leme da história e da cultura. Denunciar, conscientizar, poetizar, ensinando a geração futura a se posicionar, inovar, prosperar. Tânia Regina Mareschi, ela que é professora de matemática da Escola Marechal Fonseca de Verê. Partezinha do poema que está no livro, com desenhos, com outras questões, mas uma palhinha ali da professora Tânia. Então, temos mais uma pergunta, né? A Cecília Maria Guedini, né, pergunta: o poetizando possibilitou um maior empenho na leitura do livro de Paulo Freire. Isso estava posto para vocês ou foi uma novidade?
Acho que ela está se referindo principalmente ao livro também, O Menino que Lia o Mundo, né? Porque na obra, né, no Poetizando, está muito presente, né, essa obra, né? O Menino que Lia o Mundo, né? E as interpretações que os estudantes foram fazendo, né, sobre esse livro, né? Solange. E certamente, assim, essa era a intenção primeira, né? Era de levar, de fazer com que educadores, escolas, mas não só, outros espaços também, por isso a ideia é de que todos possam participar, outro sujeito, outros processos, outros, né, outros locais, pudessem estar elaborando, escrevendo, e a gente tem propostas assim também, tem participações não só de escola no livro, mas exatamente para fazer a leitura, para buscar Paulo Freire, para conhecer Paulo Freire, porque ninguém produz, né, ninguém cria um poema, ninguém, se não conhece, se não tem um contexto todo em torno daquele tema, enfim, né, do que ele vai produzir. E a ideia era essa mesmo, era de encontrar uma forma, em especial, de fazer com que Paulo Freire e o seu legado tivesse presente nas escolas, tivesse, em especial, nesse ano do centenário, realmente se tornasse assim algo presente, que o pensamento dele nos ajudasse a dar luz também para esse momento de obscuridade, de tão difícil assim, né, como a gente foi também trazendo e nesse sentido, assim, a gente percebeu que a busca foi bastante, né, as consultas foram muitas, as obras de Paulo Freire que a gente disponibilizou nesse link, muitas obras que são hoje disponíveis ali em forma e-book, em forma digital, então, que estão na mão de professores, de mais gente, que isso ele teve essa abrangência maior. Então, nesse sentido, assim, em especial, né, o projeto também atinge seu objetivo, que era de alargar a leitura e o conhecimento de Paulo Freire. Então, acho que no chat também apareceu, né? A Maria Castro fala que com certeza nos instiga a ler cada vez mais os livros de Paulo Freire. Gratidão, né? Então, a importância, né, principalmente, de a gente estar levando o legado de Paulo Freire nesse momento, né, tão difícil, né, que a gente vem passando, né, e também de esperançar, né, nesse momento. Né? Eu vou passar para a Solange fazer as suas considerações finais, né, porque devido ao adiantado da hora, e aí também a gente vai vai encerrando a nossa live, né? Eu quero trazer presente que Freire, então, também sempre escreveu de forma gráfica, ali à mão, né? Os escritos, as cartas dele, e imagine o que significa, com a nossa facilidade hoje, estar escrevendo à mão. Paulo Freire, desde da sua vivência, da bolsa que ele ganha no colégio, já na sua juventude, né, numa dificuldade que a família passava, a mãe vê uma forma de fazer com que o filho mais novo siga os estudos, já que os outros irmãos não conseguiram, e Freire era muito inteligente, e na escrita, muito bom na escrita, ele se torna professor de português, e depois vai para a área do direito, enfim, né, Paulo Freire sempre escreveu, e ele diz nessa... Eu queria trazer presente, assim, de uma das cartas que ele deixou, que depois a Anita produz, ela trabalha enfim, inclui ela no Pedagogia da Indignação, que é a ideia da alfabetização, que é a ideia
da elaboração, da escrita, de continuar, de dizer da leitura de mundo, primeiro, que precede a leitura escrita, mas que não podemos abrir mão da escrita também, né? Tornar página, tornar livro, materializar as nossas escritas, elas se tornam um processo, elas permitem que outro, a partir disso, vão dando sequência, vão tornando isso processual. E em uma das suas cartas ele diz assim: é preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como expressão da natureza humana em processo de estar sendo fundamentos para a nossa rebeldia e não para a nossa resignação em fase das ofensas que nos destroem o ser. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. Então, a gente viu muito a presença da rebeldia, da resignação, e vê muito nas gerações que vêm aí, e ela é processo. A rebeldia, muitas vezes, é processo, é um passo também, parte da conscientização, e que precisa da nossa amorosidade, do nosso trabalho mediador de educadores, né? A gente sabe que esse retorno agora das aulas presenciais, ele não é um momento simples, é todo um reaprender, depois de praticamente 2 anos das crianças em outros contatos, né? Então é um reaprender, e eu queria deixar essa mensagem, então, para os educadores, para os futuros educadores, do nosso papel de mediador, da amorosidade, da rigorosidade, e de nosso papel tão importante enquanto educador, enquanto mestre, enquanto referência, na construção das gerações que vêm aí, na construção da educação pública, da importância de entendermos o nosso papel na educação pública, que às vezes é a porta que algumas crianças, que alguns encontram no sentido da construção da sua vida, do seu projeto de vida. Às vezes a escola é o único espaço que ele tem também de reflexão, enfim, de construção de referenciais de vida. Então, né, entender que às vezes a rebeldia, ela também faz parte de tudo isso, né, a leitura das condições existenciais, as condições existenciais enquanto conteúdo, enquanto não podem ser deixadas de lado no nosso processo de formação, no nosso processo de educação, que precisamos nos alimentar, e que Paulo Freire, seu conjunto de obras, aí sempre a palavra amorosidade, rigorosidade, enfim, cientificidade, né, o ser científico, que não se distancia da vida, é uma presença. Então, que ele seja essa referência para nós, e que a gente siga freireando, poetizando, esperançando os contextos. Obrigado aos que estão nos assistindo, obrigado, Rogéria, pela mediação, obrigado à Jornada Centenário Paulo Freire, ao Unoeste, e a todos que estiveram conosco. Seguimos juntos nessa construção. Obrigada. Obrigada, Solange. Então, ainda quem alimenta o desejo, né, de participar, deixamos aberto também essa possibilidade, né, quem se sentir motivado, entrar lá no site da Acessoar, encontrar os materiais que estão lá, né, também quando receber o livro Poetizando Paulo Freire II, né, se sentir inspirado para a produção de desenho, poesia, música, carta, né, que se sinta à vontade para estar nos encaminhando, né, esse material, porque a gente pretende encontrar caminhos para continuar divulgando o legado de Paulo Freire, né? Então, nesse sentido, a gente deixa aberto, né? Não é um momento de encerramento, né? O Poetizando Paulo Freire II, mas um momento, né, de início, né? De continuidade
de estar levando o legado de Paulo Freire nesse momento tão necessário no nosso país, né? Então, novamente, nosso agradecimento e dedicação que as escolas tiveram para essa obra, os professoras, professores, autores, né? A Acessoar, a Unipeias, o Refocar da UniOeste, que junto ao CIAL e à campanha em defesa do legado Paulo Freire, tornaram possível a materialização do poetizando Paulo Freire II, né? Então, com isso, a gente se despede, né? E dizer que Paulo Freire vive. Quem nunca ouviu falar de um senhor pernambucano chamado de Paulo Freire, um latino-americano, cidadão do mundo inteiro, foi um grande brasileiro, exemplo de ser humano. Hey! Viva Paulo Freire! Paulo Freire foi filósofo, escritor, educador, uma grande referência, mundo afora se tornou, pelo seu conhecimento e por ser um lutador, pelo seu conhecimento e por ser um lutador. Lutou por um mundo justo para a classe trabalhadora, enfrentou a ditadura e a elite opressora, em prol de uma educação que seja libertadora, em prol de uma educação que seja libertadora. Forte como a correnteza, seu legado sobrevive no peito de lutadores que sonham com mundo livre. Na América Latina e na terra inteirinha, Paulo Freire ainda vive. Na América Latina e na terra inteirinha, Paulo Freire ainda vive. Educação não é muda, educação é humana. A educação transforma, ela revoluciona. Educação é afeto, quem educa também ama. Educação é afeto, quem educa também ama. O fazer de Paulo Freire, educação popular, com solidariedade, aprender e ensinar. Não só ler e escrever, também se dignar. Não só ler e escrever, também se dignar. Forte como a correnteza, seu legado sobrevive no peito de lutadores que sonham um mundo livre. Na América Latina e na terra inteirinha, Paulo Freire ainda vive. Na América Latina e na terra inteirinha, Paulo Freire ainda vive. Quem ensina não somente repassa conhecimento,